bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, 25/8, 9h04, 25/8/2022, sempre seguindo as recomendações do consultor de tempo, Moretti. A gente está sempre falando sobre Lei Geral de Proteção de Dados, e um dos objetivos desse grupo, que também está lá conectado no LinkedIn e também no WhatsApp, né, para se aproximar, é falar e argumentar melhor com o mercado, criando uma conexão fácil para que a gente influencie o mercado a se tornar cada vez mais robusto e mais forte. E uma das coisas que a gente sempre tem colocado aqui, que se a gente falar muito da lei, se a gente falar muito do processo criptografado, técnico, a gente não convence o cliente a se tornar um agente de segurança da informação. E aí, também, colocando que a gente precisa de aprender a fase D-1, que a fase que o cara contratou é uma fase de trabalho, que também eu acho que a gente precisa de pensar muito nela. E, embora muitas pessoas já estejam aptas, tenham feito várias certificações, tenham feito várias lives, vários treinamentos, a gente fica muito focado na lei e esquece um pouco da área prática, onde se torna um pouco mais robusta a integração do RH com a TI, do RH com o jurídico, do RH com o financeiro. O RH é onde tem as primeiras informações de tudo, ele que recruta, ele que demite, ele que faz o controle de o que vai ser pago. Então, a gente precisa de pensar muito no RH. Mas, de outra forma, a gente também precisa de pensar muito no comercial, porque os contratos são trabalhados não só pelo CNPJ, porque o CNPJ não fala com o outro CNPJ. A gente precisa de, dentro do CNPJ, um CPF que fala com o outro CPF do outro CNPJ. Se a empresa ela é conectada com pessoas, ótimo. Se ela é conectada com negócios, ela tem que ter essa reserva. Então, a gente está sempre trabalhando essa condição de melhorar a argumentação. E eu assisti algumas lives, né? E acho que o Orozio tem feito um papel brilhante na nossa organização, que a gente nem é uma organização, nem é uma ONG, mas a gente pode se tratar dessa forma, né? Que é sempre aberto. Então, o Orozio tem feito, está à frente, está coordenando as lives que acontecem à noite, que é um profissional que se disponibiliza a contar um pouco da experiência que ele está se colocando, e tem sido bonito essa ativação. Mas, da mesma forma que outras lives acontecem, a gente fala do processo, falar dos riscos, falar das condições, é sempre um problema. Porque a gente, nesse momento, a gente repete aquilo que a gente está falando há 5 anos atrás, porque desde que a lei está sendo colocada, as pessoas colocam ela como se ela fosse acontecer logo na frente. E se a gente falar um pouco mais de dores, a gente sai um pouco do nosso conforto. Isso é verdade. A gente sai da parte que fala da lei. A gente vai para uma área operacional. Também é verdade. E a gente fala de um lugar que, às vezes, a gente começa a convencer o cliente. Isso também é verdade. Então, a gente precisa de sair dessa área de conforto, que é onde a gente aprendeu com lives, com treinamento, com certificações, e apontar para um lugar que seja desconfortável, mas que a gente pode estar impactando um pouco mais os clientes, né? E aí, uma das questões que eu vivenciei essa semana, eu contei um pouco disso na última vez que a gente encontrou aqui, na última quinta-feira, que foi uma empresa que cuida de contrato, descontrato, a parte de saúde, né? Aquela perícia para contratar, perícia para descontratar e aqueles periódicos. O advogado colocou lá, pela lei, que eles estão em compliance, que eles estão em conformidade, que eles reconhecem a Lei Geral de Proteção de Dados e eles estão tomando as providências. E aí eu entendi que aquilo era muito pouco e questionei. E aí fui ver o site. O site da empresa, que tem a área do cliente, ou seja, ele expõe, através de um login e senha, o site do cliente, que tem a intranet,
ele é HTTP, ou seja, ele não é seguro. Se abrir no navegador que tem um antivírus que está atualizado, vai posicionar lá que ele não é seguro. Então, quer dizer, de cara, o cara que falou que está em compliance, ele tem, tecnicamente, uma vulnerabilidade muito gritante, que é usar um recurso ainda não formal. E aí, então, a gente já iniciou a gravação e dou a palavra aberta aí. E, de antemão, já pedi o Dante para que administrasse a nossa sala hoje, que talvez eu não consiga estar aqui o tempo todo, mas vou fazer força para que isso aconteça. Até às 10 horas a gente está aqui nesse trabalho. Então, está dada a palavra. Posso voltar? Então, essa condição, se alguém quiser, levanta a mão. Então, eu vou contar um pouco mais dessa experiência que eu estou vivendo, que é um cliente. E aí ele coloca uma condição também muito interessante, que é 1:4. Eu entrei em um cliente e eu já estou conversando com 4 clientes. Desses 4 clientes que prestam serviço para esse primeiro cliente, que é o que me contratou, eu já estou conversando com eles nesse nível. Por que eles acham que estão e não estão? Por que eles se colocam numa condição de estarem em compliance porque o advogado falou para eles que eles estavam, e na hora que a gente começa a conversar, eles, na realidade, não estão em compliance. E aí, essa condição tem me dado a possibilidade de aprofundar um pouco esse diálogo, que é aquela condição que a gente conversou aqui. Às vezes, a gente vai conseguir mais clientes, não porque a agência está fiscalizando, mas porque um cliente precisou de fazer e ele está obrigando os outros a cumprirem as regras. E quando a gente fala dessa parte de, acho que chama PCMO, que é esse periódico que cuida da saúde, né, que faz perícia, que faz esse tipo de coisa. Quando a gente cuida dessa parte, são dados muito sensíveis, né? Porque no periódico, por exemplo, tem informações se o cara não teve LER, por exemplo, 5 vezes que ele foi lá fazer o periódico. Então, no demissional, ele não pode ir lá e apontar que ele está com LER. Ou, eventualmente, ele nem vai precisar de fazer o demissional, porque, como ele fez o periódico, ele ainda está valendo. Então, são regras que a gente, inclusive, tem que aprender, mesmo sendo de TI, porque você está se relacionando com esse tipo de empresa. E quando a gente fala, por exemplo, de um site não seguro, a gente está falando de um lugar que a TI tem domínio. É verdade. Mas não precisava da TI ter esse domínio, não. Porque se o advogado fosse acessar o site, ele ia ver que tem lá uma exposição da intranet e o Google ia fazer o alerta para ele que aquele site não está seguro. Então, são detalhes que a gente vai se apropriando e vai mudando a argumentação. É claro que saindo do desconforto, do conforto de falar exclusivamente da lei, de falar, de apontar os riscos, são questões que têm sido colocadas de forma a melhorar a argumentação, embora, de fato, isso não é contado em nenhuma live. A gente tem falado, batido muito nessa tecla aqui, na nossa discussão. Mas quando a gente abre e as pessoas vão falar na live, elas vão falar sempre, porque a farmácia expôs o CPF, ficou pedindo o CPF, ela não pode pedir o CPF, como se a aquisição de dados fosse um risco do cliente, não da empresa. Na realidade, a aquisição de dados e tratamento de dados entra no rol de risco, para definir se aquilo tem um mapa crítico ou não tão crítico, né? Então, o que isso é importante a gente avaliar sempre essa questão, se a gente está indo numa direção de tornar o mapa um pouco mais verde ou um pouco mais vermelho, de acordo com critérios. E aí, esse produto que eu estou utilizando, que é o AirComply, ele permite isso de uma forma bonita. E ele ainda conecta, formando um mapa neural da empresa, dos departamentos da empresa e das empresas que são terceiras. E ele, inclusive, faz uma questão, que é o que eu estou falando dessas questões dos 4. Né? Ontem eu pedi um contrato para cada um deles, o contrato de relação de dados com
o primeiro cliente, que é o que me contratou. Então, eu tenho certeza que alguém lá agora deve estar arrancando os cabelos, porque além de eu pedir o contrato, eu também pedi que tipo de informações são tratadas. Por exemplo, se ele pega o nome, o CPF, o endereço, se ele, ao tratar, ele gera um status e devolve, falando se o cliente está, se o paciente, né, ele está ok, se ele está com problema de ler, se ele está com problema de alguma desconforto, né, pelo trabalho. Então, essas informações que estão na anamnese, na perícia, também vão estar sendo tratadas e sendo expostas. Dante. Eu acho que, para corroborar com o que você está falando aí, quando se pede ao terceiros, ou seja, as empresas terceiras que estão submissas ao controlador, por contrato, por direito, o controlador ainda permanece responsável, né? Então, a obrigação de pedir esse contrato e de checar, tá? A obrigação de checar se isso está sendo feito no que o subcontrolador ou o agente de tratamento de dados está falando, que está fazendo, é do controlador. Ou seja, a empresa mãe sempre vai ser responsável pelas empresas filhas. O Dante, e se colocou de uma forma brilhante. Ontem, conversando com um consultor, ele falou o seguinte: se o terceiro falar que não vai devolver o de acordo ou as respostas, eu posso virar para quem me contratou e falar o seguinte: olha, se você permanecer com ele, você não vai ter o selo de compliance, porque ele não é, e ele trata dados sensíveis, ele é crítico. Porque se a gente estivesse falando, por exemplo, assim, eu tenho um fornecedor de matéria-prima, por exemplo, a Copasa, eu tenho um fornecedor de insumos, e a Copasa. A Copasa não tem o compliance. Ela fornece água, e ela não pega nenhum dado de volta. Então, ela só entrega a água e manda a conta. Então, ela não sabe quem é que paga a conta, ela não sabe nada. Então, não tem tanto problema. Agora, uma empresa que por exemplo, um plano de saúde, vamos colocar, não se trata disso, mas vamos imaginar, um plano de saúde. Um plano de saúde, se ele falar que ele não vai devolver que tipo de informações ele trata, como é que a gente vai continuar com aquele plano de saúde? Porque o risco é muito grande. Então, a partir desse momento, a gente vira e fala o seguinte: olha, uma vez que eu entrei num cliente, eu vou estar conversando com os clientes que prestam serviço para esse cliente de uma forma muito robusta, muito arguitiva. E aí, nessa condição, eu passo a ter uma necessidade e um compromisso com quem me contratou para falar o seguinte: olha, você não vai ter o selo de compliance se você não tiver empresas parceiras suas que também tenham. E se você entender por que você me contratou, foi exatamente por isso. Alguém chegou para você e falou o seguinte: olha, eu só posso tratar com você se você estiver de acordo com a parte de compliance. Enquanto você não tiver, eu não posso continuar. Então, a gente começou a criar um lastro para falar o seguinte: olha, aonde eu estou conversando com mais 4. E provavelmente, cada uma dessas empresas, se a gente fala de saúde, imagine que lá tem um médico e ele é contratado como PJ. E ele usa um sistema próprio dele, no computador dele. Ou seja, ele também vai ter que estar. Então, de cara, eu já cheguei numa empresa que vai precisar de pedir aos PJs que trabalham para ela terem as mesmas regras. E aí a gente começa a ter um mapa que talvez a gente sozinho não consiga caminhar. A gente vai precisar de mais mãos, né? Porque eu, de cara agora, na minha equipe que tem 6 pessoas, só tem 2 trabalhando no Lei Geral de Proteção de Dados nessa parte de questionário e de compliance. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, se for do jurídico, eu tenho que buscar apoio. Se for da parte de TI, alguma parte a gente até já realiza, que é a parte
de estruturar, né, a parte de segurança. Mas quando a gente fala do quanto que a gente precisa, 2 pessoas não vão dar conta de seguir respondendo o questionário e apoiando e dando suporte às pessoas que estão lá, que são os controladores de dados e os operadores. Bárbara, você levantou a mão aí, depois o Dante. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Eu quero fazer algumas considerações e depois um questionamento para ver o que vocês acham do meu ponto de vista. Primeiro, Pedro, que você colocou, veio enfrentando essa realidade. Você entra na empresa e quando vai ver as raízes, meu Deus, o que é de operador de dados, que aquela empresa não quer abrir mão, porque acredita que é essencial para a empresa, mas aquele operador não quer se adequar à LGPD, aquele operador oferece um risco para a empresa de expor dados pessoais, e aquilo ali gera uma dor de cabeça sem fim para a empresa. Tenho enfrentado isso demais. E o que vem acontecendo? Além desse problema que eu venho enfrentando, eu descobri que temos que tratar os operadores de dados para conseguir. Temos que tratar o controlador, a cabeça do controlador, para conseguirmos chegar nos operadores. Mas entendo que seria uma função do DPO e não uma função da empresa enquanto responsável pela adequação à LGPD. E aí entra a minha questão. O que vocês acham disso? Porque uma empresa contratada para realizar a adequação da LGPD, ela verificar até que ponto aquele operador oferece um risco para a empresa. E aí apontar, olha, empresa controladora, o seu operador A, B e C oferece risco para você. Ele não tem adequação, ele não tem estrutura de segurança, nós te aconselhamos a cortar relações com ele, a assinar termos, enfim. Se a empresa, a partir daí, não concordar com você, não querer cortar relações, já seria um problema da empresa com o DPO. O que vocês acham disso? Eu entendo que são papéis diferentes. Antes de responder, vamos lembrar uma coisa também, né? DPO é um conceito bastante recente. Sim. E dados sempre existiram, invasões sempre existiram. Aí eu pergunto, sem a hipótese do DPO, como é que ficava a proteção de dados antes desse conceito do DPO? Eu penso que nem existia, né? Nós tínhamos uma gama de compartilhamento, de venda de dados, de troca de dados sem autorização. No entanto, os dados estão aí, estavam sendo vendidos, trabalhados dentro da empresa, invadidos, as empresas estavam sendo invadidas. Mas não enfim. tinha um responsável. Não tinha. E aí, na hora que você cria o responsável, você aponta para alguém ser responsável. Não, se a empresa tiver um DPO, gente, você tem que pensar que ela está no início de uma adequação. Quem nomeia o DPO, quem faz a trilha para colocar o DPO implantado dentro dessa empresa, é a empresa que está fazendo a adequação, que é um dos passos da adequação. Dante, mais ou menos. Porque, independente do DPO, se depois que a lei virou, o controlador, ou seja, o dono da empresa, porque o controlador de dados é sempre o CNPJ. E Sim. quando a gente fala do CNPJ, quem são os responsáveis? Os CPFs que estão lá no contrato social. Isso. Então, mesmo na ignorância, eu ignoro, eu não sei sobre isso. Olha, mas a partir de agora, inclusive, quando fizeram a alteração do contrato social, eu acho que há uns 15 anos atrás, falou o seguinte: a sua responsabilidade não está mais só no capital social, você responde pelo seu patrimônio. Sim. Então, se você se associou a uma empresa para dar um golpe, e se você tiver um patrimônio registrado no seu CPF, ele entra como... Sim, claro. Então, dessa forma, eu acho que é engraçado que o meu caiu aqui, eu tive que voltar, mas eu entendi o que você estava falando. Se tem alguém que é o responsável, por exemplo, se já foi nomeado DPO, independente da história para trás, se o cara assumiu a parte do DPO,
e ele estava lá registrado o tamanho da responsabilidade dele, tá certo que vai ter um contrato. Agora, a gente já entendeu aqui também que o DPO pode ser só um consultor. É aquele cara que, ó, vou fazer o seguinte, tem um alerta aqui, ó. Alguém tem que tomar uma atitude. Não sou eu, não. Não. Então, se o DPO for só esse cara que grita, aí ele também não tem responsabilidade nenhuma. Mas o contrato dele vai estar falando isso. Agora, se na hora que contratou ele, falou o seguinte, ó, as suas responsabilidades é definir se está certo ou não. Aí muda de figura. Porque, por exemplo, tem uma empresa que eu converso, eu não sou cliente dele, nem sou prestador de serviço. Ela trabalha em Belo Horizonte e é uma empresa de energia elétrica. O cara falou comigo que o cara mais importante da empresa não é mais o dono, é o cara que cuida da CIPA, o responsável por incidente. Ele para a obra. Se ele achar que tem um risco para as pessoas, ele interrompe a operação da obra. É a função do DPO. E aí, essa hora a gente tem esse poder de interromper. Não está em todos os lugares uma empresa que admite isso. Por exemplo, a maioria das empresas, aqui, por exemplo, no Polo Moveleiro, quando você conversa sobre um cara que está lá cuidando de gestão de ambiente, né? Que é aquele cara que é técnico de segurança do trabalho. O chefe de seção fala o seguinte, olha, está vindo um cara lá, todo mundo põe o capacete, todo mundo para de trabalhar. Por quê? Porque tudo que a gente está fazendo aqui, ele vai falar que a gente está fazendo errado. Aí todo mundo levanta a mão. Aí o cara chega, como é que está? Está tudo bem? Não sei o quê. Aí vocês não estão trabalhando? Não, a gente está aqui no momento de descontração. Aí ele vai embora. Aí a gente volta a trabalhar. Aí, na hora que você escuta isso, você fala assim, nós estamos no fim do mundo, né? E num lugar que as pessoas aqui perdem a mão, perdem o pé, elas perdem o dedo, perdem. Né? O Bárbara, você ainda está com a mão levantada, você quer falar de novo? Eu quero. Então fala. Só quero fazer Não uma dá a voz do Gante, consideração. não. O Gante fala por último. A gente está no mesmo caminho de raciocínio. Eu também entendo isso. O DPO, eu entendo ele como um consultor, mas eu entendo ele como um consultor ativo. Por que um consultor ativo? Porque ele tem que a LGPD ela não vem para atrapalhar negócio nenhum, né? Ela vem inclusive para valorizar o negócio. Então, você pode crescer sim, mas preste atenção nos dados que você trate, valorize os dados, né? Valorize os titulares de dados. Então, quando eu contrato uma empresa que ela vai realizar a minha adequação à LGPD, e quando eu tenho um DPO, que via de regra, eu não sei como está o cenário de vocês, mas, por exemplo, aqui na região centro-oeste, a gente tem visto que a maioria dos DPOs estão sendo interno da empresa, as empresas têm optado por escolher DPOs internos, ou seja, DPOs que já conhece toda a empresa, que já entende todo o ciclo da empresa. Eu Isso é tenho duas importante. pontas. Então, eu tenho uma ponta que é uma empresa que vai adequar a minha empresa à LGPD, que vai estruturar ela de acordo com as legislações. E o que cabe a essa empresa? Cabe a essa empresa realizar a avaliação de operadores. E o que é essa avaliação de operadores? Essa avaliação de operadores é eu pegar os 10 operadores que eu tenho na minha empresa, por exemplo, nessa empresa que eu estou realizando a adequação, e falar, olha, desses 10 operadores, 5 operadores oferecem risco para sua empresa. E esses operadores oferecem risco na segurança, oferecem risco porque não tem estrutura para tratar dados pessoais, oferece risco nisso, nisso, nisso. Essa é a nossa avaliação enquanto empresa de adequação LGPD. Sim. Qual vai ser o papel do DPO e por que eu falo que o DPO ele entra como um papel essencial? Porque aí vai caber ao DPO fazer uma análise profunda disso. E qual seria essa análise profunda no meu ponto de vista? Esse conhecimento, né? Isso, cabe a análise profunda dele de chegar e ponderar, falar assim, olha, esses 5 operadores, eles têm vulnerabilidade, mas esse operador aqui ele é essencial para a empresa. O que nós vamos fazer? Eu não posso Aceitar tirar o ele. risco ou não aceitar o risco? Aceitar o risco, não aceitar o risco, a gente pode ajudar ele na implementação, é fazer o quê? Entendeu? Porque ele vai estar dentro da empresa. Então, não cabe a essa empresa terceira que está realizando o processo de adequação, e sim ao DPO. Então, assim, aquele papel do DPO que está na lei como consultivo, sim, ele vai ser consultivo, porque não vai ser ele que vai determinar. Eu entendo que é ele que vai aconselhar. Olha, diretores, oi, tudo bem? Eu entendo que
essa empresa aqui ela é fundamental para nós, então vamos fazer isso. O que Pois que é, mas vocês ninguém acham? está nesse. É muito difícil você pegar uma empresa que está nesse grau de maturidade, mesmo fictício que você citou, é muito difícil. Por exemplo, a gente pega de PO que realmente não sabe nada sobre proteção de dados, entendeu? Então, eu sempre falo aqui, desde o início eu sempre falei, o quem tem que estar comprometido é a alta gestão. Primeiro a alta gestão, depois... E as experiências com autogestão não são boas. Mas Não. olha só, gente, a gente está falando um negócio que é como se um profissional fosse dominar tudo. Então, o DPO, ele pode ser o cara que seja o líder, como até um advogado. Ele não vai ser especialista em todas as áreas. Ele vai precisar de alguém que dê apoio a ele. Então, se o cara está preocupado, da mesma forma que o empresário. Por que ele escolheu um DPO? Porque ele sabe o seguinte, primeiro que ele não tem tempo e ele não quer nem aprender. Então, ele fala o seguinte, vou te dar para o DPO a responsabilidade de ser o líder. Embaixo do DPO tem que estar o comitê, que vai trazer o jurídico, o RH, a TI, o cara do sistema, porque esses... E aí a gente tem que imaginar o seguinte, como é que são feitas as perguntas? Porque, às vezes, as perguntas vão ser as perguntas interessantes, e aquelas perguntas que não são interessantes, elas vão ser feitas também. Às vezes vai estar dependendo do grau de conhecimento, não sei o quê. Essa é a hora que você vira e fala o seguinte, às vezes a gente nem precisa dar resposta, só a pergunta já faz o caminho todo, mas não precisa de eu saber, eu posso perguntar e ver, e está claro, na hora que eu olho, por exemplo, igual eu comentei aqui, olha se pode um lugar que tem tratamento de dados, que o sistema, na hora que eu abro, escreve na minha tela uma notificação falando o seguinte, olha, você está entrando num site não seguro. Você quer continuar? E lá é onde eu vou estar tratando dados sensíveis, que são sensíveis os dados de saúde. Então, às vezes eu não preciso nem de um cara técnico do meu lado, mas o DPO, ele não precisa ser o conhecedor de tudo, ele vai ser o líder dessa função. Pois é, mas, Pedrinho, a coisa não é tão simples, né? Porque quando você fala assim, tem um detalhe técnico e tal, qual o nível de comprometimento que a alta gestão tem e qual o nível de conhecimento que esse DPO que está atuando dentro desse cliente tem. Qual que é o nível? Você falou tudo. E aí a gente volta... Perdão, Pedro, pode continuar. É por isso que, na hora que eu comentei do cara que fala lá da CIPA, que fala de problema de um ambiente, né, onde tem acidentes, e aí o cara da CIPA, que é responsável, ele consegue parar a obra, ele consegue parar a fábrica. Ele vira e fala o seguinte, vou acionar o botão aqui e eu percebi que a gente está correndo risco, vai funcionar. E aí o cara do financeiro fala, você é doido? Eu disse, eu não sou doido, não, eu sou responsável. Então, a gente precisa de saber que aonde que a gente vai. A maioria das empresas, esse cara não tem essa relevância dentro da empresa. Eu vi que o Dante já falou aqui e a Maria Lúcia levantou a mão aqui. Você quer falar, Maria Lúcia? Quero sim, Pedro. Esses dias eu estava num outro grupo de estudos e nós discutimos exatamente essa questão aqui. E com grande empresa, eu participo de um grupo que tem empresas muito grandes, né? Muito preparadas para a questão de segurança cibernética, etc. Eles fizeram um mecanismo que eu achei uma excelente prática, sabe? Eles aplicaram os contratos com os operadores, prevêem a figura do due diligence. Então, eles podem atuar junto aos operadores, né? Porque o due diligence é essa permissão de você fazer questionamento e avaliar. Porque se não tivesse a previsão contratual, Bárbara, ficaria muito difícil você fazer uma intervenção, né, num operador. Nenhum operador permite. Isso, exatamente, Morelli. Então, eles entraram com a cláusula do diligência, né? Daqui para frente, é claro, contratos já existentes têm um termo aditivo de simplesmente adequação à LGPD, uma coisa mais branda, mas nos contratos daqui para frente, a previsão do diligência. Elaboraram um questionário, e aí, gente, DPO não é Deus, não. É uma equipe dentro Sim. de uma organização, Sim. Por menor que seja a organização,
Você pega os cérebros, nos cérebros que são melhor pensantes sobre o tema, segurança da informação e outros relacionados à LGPD, que não é só segurança, né? Eles fizeram um questionário super extenso, aplicaram a todos os operadores deles, a todos. Aí avaliaram o nível de risco de cada um. Aplicaram, fizeram uma avaliação de nível de risco e fizeram um relatório e apresentaram a alta gestão, porque a decisão não é do DPO. Quem fala que assume o nível de risco A, B, C ou D, às vezes é o dono da organização, não é DPO. Perfeito. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um relatório, eles avaliaram o nível de risco de cada operador deles. E aí, Bárbara, tem casos mesmo, onde eles não têm nem outro fornecedor. Tem caso que a gente não tem opção, não tem um melhor. Então, o que a empresa está fazendo? Aqueles que eles são mais, vamos dizer, dependentes do operador, eles estão tentando fazer aquela interferência, eu chamo de branda, aquela que você vai orientando para o operador adequar. Isso aí. Igual o controlador está se adequando, nós também podemos ajudar o nosso fornecedor, que é operador em nosso nome, também sofreu uma adequação. E eles estão ajudando mesmo, no sentido até de ferramental, de disponibilizar ferramental para ajuste daquele operador. Que eu acho que é uma condição melhor, mais adequada, não tem DPO rei, Deus, olha, você vai, igual na CIPA, que você está colocando, sabe, Pedro? Na CIPA o cara para uma obra, uma obra que coloca em risco a vida é uma coisa, ele tem uma autonomia para parar. Uma obra que coloca em risco o faturamento de uma organização por uma questão de segurança, nós vivemos questão de segurança há quantas décadas, gente? Sempre existiu. Ora, e não agora, tinha de DPO, repente, né? porque tem LGPD, a organização para de faturar, porque o DPO falou, olha, para aí tudo. Ô Maria, eu acho que você tem, assim, toda a razão. Em grandes empresas, realmente é feito dessa forma, porque eles já têm um departamento de compliance e podem fazer uma diligência de concordância, né, due diligence. Mas em outras empresas, uma pequena, por exemplo, que é a maior parte da realidade nossa aqui, uma empresa média para pequena, isso é complicado até de explicar o que é um due diligence para uma empresa assim, entendeu? É até difícil, porque ela não está acostumada com compliance, não está acostumada com as regras de compliance, então vai ter que ter um treinamento também dessa empresa terceira, né? O que você acha? Concordo demais. Inclusive, é uma das atribuições do DPO pela LGPD, aliás, uma das que eu acho mais complexas, fala lá que a gente tem que atuar junto ao operador, no sentido de capacitar. Isso aí. Né? Isso. Então, a gente vai ter que fazer alertas ao operador. Então, eu já recomendei na minha, que não seria uma média, mas de outra natureza, porque é público, né? Uhum. Eu já orientei todo gestor de contrato disponibilizar material que nós estamos disponibilizando internamente, né, para discussão de LGPD, junto a este contratado. Outra coisa que eu estou fazendo, eu faço diariamente, não, semanalmente, eu faço um alerta LGPD. Eu abordo algum tema da LGPD que atende também não só ao funcionário da casa, mas também aquele colaborador que está dentro da casa e recebe o mesmo e-mail. Então, ele também está recebendo os alertas semanais sobre a LGPD, de forma a você formar uma cultura, tanto de quem é funcionário da casa, quanto daquele que é contratado. Isso, que tem acesso à sua caixa lá de e-mail também, porque está lá contratado fazendo um trabalho junto àquela organização. Então, a gente vai ter um trabalho nessas empresas pequenas e médias de formar, de capacitar, de orientar. E o DPO não é aquele que vai virar e falar assim, olha, esse aqui te coloca em risco, elimina aí o contrato. Você põe o que no lugar? Às vezes você nem tem como colocar. Às vezes você não tem como eliminar, mas lá no mapa de risco, ele vai estar presente o risco. Cabe a gestores, né, ou gestor, aceitar aquele nível de risco imediatamente e ver o que vai se fazer futuramente, que é treinar, por exemplo, que é um dos processos, né? Isso, no plano de tratamento de risco. Isso, então, eu acho que cabe ao DPO isso, Dante. Esse processo o DPO tem que coordenar.
ele tem que orientar como deve ser feito o contrato, o que deve ser feito em relação ao operador, apontar a vulnerabilidade do operador, cabe ao controlador decidir esse nível e o caminho que vai ser feito para eu estar com este operador que me dá alguma vulnerabilidade, algum risco. Então, este processo de alerta, sim, cabe ao DPO, tanto que eu chamei alertas e dicas. Eu tenho um item que eu chamo de alertas e dicas do DPO. Porque como não me cabe a imposição de uma ação, me cabe alertar e fazer as dicas de como trabalhar aquilo ali. Olha, isso aqui capacitando resolve. Então, a gente sai com um plano de tratamento de risco. Você pode propor ao operador um plano de tratamento de risco se você tem mais condição do que o próprio operador. Pode né? sim. Porque nós dominamos o nosso negócio. Né? Você vai despender recurso financeiro. Sim, você vai despender um pouco de recurso financeiro. E você pode chegar lá na frente, controlador, não DPO, a uma decisão de substituição do seu operador. Né? Você pode optar por um caminho, não, eu vou trabalhar com esse operador, eu vou ajudá-lo a crescer e melhorar para ele não me causar tanto risco, ou eu chego lá na frente e vou procurar substituir. Então, eu acho que o DPO ele tem um papel que não é tão assim, ele não é Deus para parar tudo. Ele não tem essa... Nós trabalhamos com problema de segurança há séculos. Eu desde que me entendo por gente. Me permitam fazer só uma consideração, Bárbara e João, eu peço desculpas a vocês, é porque no calor do assunto eu quero fazer só uma observação que eu reputo que seja importante. Mesmo porque no início eu comentei também que antigamente não existia a figura do DPO. Como é que as empresas se viravam? A minha concepção, posso até receber crítica, mas eu acho que a figura do DPO foi criada, como a Bárbara, como a Maria Lúcia falou, não como um deus, mas como uma pessoa, um generalista, não um especialista, que tem que entender de várias áreas. Por quê? Porque quando não existia a figura do DPO, pode lembrar disso aí. Toda responsabilidade por qualquer coisa que acontecesse na empresa digitalmente, a responsabilidade era da TI. Sim. Aí a TI dizia o seguinte, não, a responsabilidade não é minha, a responsabilidade é do RH. E aí as áreas eram muito distintas dentro da empresa, é como se fossem empresas dentro da empresa. Me parece que a figura do DPO foi concebida, tecnicamente, para ser um generalista agregador das áreas, inclusive da alta gestão. Porque se ele conseguir agregar todas as áreas e a alta gestão não tiver inserida nesse contexto, de nada adiantou agregar as áreas. Ele não vai conseguir fazer absolutamente nada. Primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto que a Maria Lúcia enfocou, que me parece bastante importante, é que quando, ela mesma disse, quando você lida com grandes empresas, a opção de escolher o canal, o canal de fornecimento, ou o manipulador, né, quem lida com os dados, lá como é que chama? Suprimentos, a cadeia de suprimentos. O grande cliente, ele pode escolher, às vezes ela até falou, às vezes até falta uma opção. Mas se falta uma opção para grande empresa, para grande corporação, imagina para pequena e para média, que é a subsistência dele, por exemplo, conseguir matéria-prima de uma coisa específica que ele fabrica e só tem aquele fornecedor ou muito poucos fornecedores. Como é que ele vai fazer? Ele para o negócio dele? Não para, é isso que eu estou falando. Você está entendendo? Então, a gente tem um negócio que tem que entender o nível de criticidade, o nível de relevância. Por exemplo, a Maria Lúcia colocou muito claro, o cara corre o risco de morrer, aí vamos parar. Verdade. O DPO, não, o backup não funcionou. Não é isso que vai fazer parar uma empresa. Claro que não, mas e às vezes a gente nem tem agora algum exemplo que possibilite a imaginar isso. Mas a caricatura é para isso. A gente tem que imaginar, da forma caricata, olhar e falar o seguinte, como que o DPO tem que ter responsabilidade a ponto de falar o seguinte, olha, eu não vou parar a empresa, mas eu estou aqui colocando uma verba para estar comprando todas as licenças de Windows. E isso está na prioridade 1. Isso vai ter que ser feito. Além disso, tem que fazer uma assinatura de um antivírus. Porque se isso não for feito, a gente não vai para frente. E não esqueçamos também... Mas não vou parar. Sim. E não esqueçamos também, Pedro, não esqueçamos também que uma invasão para uma empresa. E aí não precisou de nada.
A gente viu isso em empresas grandes que pararam. O hospital lá de Barreto ficou mais de uma semana 100% fechado, mas a gente viu o e-commerce aí, duas lojas que tiveram, acho que foi a Renner e a loja do Americano. As duas ficaram fechadas por mais de um dia. Imagina o que é esse prejuízo. Vou dar a palavra aí de novo para a Bárbara. Ah, não, o primeiro é a Maria Lúcia, desculpa. Eu levantei aqui de novo, mas eu já devia ter... Então vou gastar sua mão aqui, tá? Eu concordo, viu, Pedro? Eu acho que é por aí. E teve uma vantagem, viu? A LGPD alçou segurança da informação ao nível estratégico, graças a Deus. Ele era um nível de TI, né? E o profissional de segurança, com a LGPD, deu um empurrão, foi alçada a um nível mais estratégico. Então, eu acho que a alta direção todas as áreas. está mais sensível. As áreas de negócio estão mais sensíveis, que tem coisa que não depende só da área de TI. Porque até então a gente vivia o drama que só nós de TI é que tinha obrigação de resolver tudo de segurança. Sim. A LGPD trouxe essa vantagem. Houve uma discussão, aí está todo mundo discutindo, desde as pequenas até as grandes, né? As grandes sempre discutiram, mas alçou a um nível tal que as áreas estão mais sensíveis, que os maiores problemas de segurança não são de TI. Sim, para mostrar que vulnerabilidade das pessoas que atuam na própria organização. Exatamente, para mostrar que TI é um meio, não é o fim. Exato. Não, e tem uma coisa que começa a dar relevância para profissões que antes não davam. Você quer ver? Quando a gente fala de gestão ambiental, antes o engenheiro era o cara, agora é o geógrafo. O cara de geografia, ele é o executivo do processo. Igual aqui, a gente está falando, às vezes o cara da TI começa a querer se colocar como o Deus do processo, porque ele que cuida da segurança da informação, e o advogado cuida da lei, mas a gente precisa do cara lá do RH, talvez ele seja o primeiro cara mais importante, porque é ele que conecta todo mundo. Então, a gente vai mostrando o tanto que, às vezes, até na hierarquia de cargos, a gente vai falar o seguinte, olha, existia isso daqui, mas esse cidadão aqui do RH vai ter que ser elevado o direito dele de bater na mesa. Exatamente. O DPO coordena isso. Mas, só rapidinho, essa mudança do RH foi de uns anos para cá, porque antigamente era chefe de DP e o camarada não manjava nada, e as empresas tomavam prejuízo. O RH começou a ser valorizado porque a função do RH passou a ser altamente importante no aspecto até financeiro da empresa. Eu era chefe de DP, eu conheci chefe de departamento pessoais que preenchia a ficha, igual o subordinado dele, de contratado, mais nada. Igual hoje ele é estratégico. Independente, já antes da LGPD, o RH já era estratégico para uma empresa. Sim. Bárbara, uma vez. O primeiro ponto foi o que o Morelli abordou, é isso mesmo, Morelli. Se a alta gestão não estiver engajada, nada resolve. Então, a gente vê isso aí da raiz, o problema é raiz. Concordo plenamente. E o outro ponto que eu quero abordar, Maria Lúcia, excelente explicação. Eu acho que a gente está falando a mesma coisa, só estamos falando linguagens diferentes, mas é a mesma coisa que todo mundo está falando. A discussão aqui no grupo, eu entendo, e aí vocês falam se não for essa a visão de vocês, a relação, a discussão que eu quero abordar aqui, que foi o início que eu quis trazer, é em relação à empresa de adequação à LGPD e de DPO. Eu entendo todas as funções do DPO, entendo que o DPO não é Deus também, o DPO tem as suas responsabilidades, mas eu entendo que o DPO é quem realmente sabe as necessidades da empresa. Porque hoje, na atual realidade que nós vivemos, que é uma legislação recente, que é uma legislação que não é todo mundo que sabe tudo, porque é algo novo, quem falar que sabe 100% de LGPD está errado, porque é algo que vai ser alterado, algo que vai viver constantes alterações, ele vai entender mais sobre o negócio da empresa. Então, eu entendo que é o DPO mesmo que vai conseguir falar, olha, analisar se aquele fornecedor ele é realmente X para a empresa, quais ações vão ser necessárias ser feito. E a empresa que está realizando a adequação, ela não vai conseguir fazer essa análise profunda. Ela pode apontar os riscos, mas a análise profunda se aquele operador é essencial para o negócio ou não, eu entendo que não vai ser essencial. O que vocês acham? Essa distinção, esse papel de analisar o negócio, eu entendo que cabe ao DPO mesmo.
Até porque tem adequações que o mais importante, e nós estamos numa situação dessa, que é a parte jurídica. Não é essa segurança de dados toda, essa complexidade toda da TI. Ô, João, é o Messa falando. Eu acho que tudo aí, eu estou ouvindo todo mundo falar, eu acho que tudo aí que foi falado é muito, muito legal, muito pertinente, ok? Eu só acho que o ponto é com qual seriedade a empresa, no papel do dono, olha o papel do DPO e o quanto ele respeita de fato a opinião dele e não colocou ele numa cadeira apenas porque ele tinha que colocar um DPO, que muitas vezes ainda não é uma pessoa preparada. Muita empresa está pegando um cara de tecnologia e fala: esse cara é o BPO, ou DPO, desculpa, e pronto, entendeu? Então, eu acho que qual é o respeito ao cargo de DPO, sem vínculo com qualquer área da empresa, e sim com a responsabilidade do cargo, do processo, para que a coisa realmente ganhe maturidade, e a maturidade realmente não é de um dia para o outro, é uma coisa, entre aspas, nova, é uma coisa que cada responsável por uma área, eu não lembro quem falou, que as áreas têm que se engajar para realmente ajudar o DPO, né? Então, como todo mundo está levando esse processo a sério, acho que essa é a maturidade que vai dar realmente um desenvolvimento de tranquilidade para a empresa dentro do processo, entendeu? Essa é a minha opinião. Assim. Eu disse, viu, Messi? Eu disse isso mesmo, que as áreas têm que estar coordenadas, engajadas, e exatamente por isso é que eu disse que o board da empresa tem que estar envolvido. A alta gestão tem que estar envolvida, porque se não estiver, o DPO sequer tem voz ativa para alguma coisa. Exato. E aí esse para mim é o ponto. É o board da empresa, Morelli. E aí não importa se o DPO é generalista, se ele é especialista, se ele conhece as áreas, se ele é um bom integrador, se ele aglutina as áreas, não importa. Se não tiver o crivo da alta gestão, de nada vale esse DPO. Por exemplo, só para finalizar... É a minha opinião. Só para finalizar, eu vou dar o caso de um cliente. Quando ele contratou a gente, ele queria meramente só para dizer que estava adequada à LGPD, então a gente iniciou um trabalho de conscientização interna nele, começando da alta gestão até entender qual a necessidade realmente de estar adequada à LGPD, os benefícios que traz estando adequada à LGPD. Entendemos que o cliente, depois de um ano, está consciente sobre isso. Quando chegou a etapa de fazer a avaliação de operadores de dados, enquanto empresa que realiza adequação à LGPD, nós identificamos que essa empresa, que tem um médio porte, tinha 4 operadores de dados que não estavam adequados, não é que não estavam adequados, que apresentavam grandes riscos à empresa, à instituição. Nós elaboramos um laudo apontando quais eram esses riscos depois de uma avaliação. Nós elaboramos aditivos contratuais com critérios para ajudar em caso de vazamento de dados, etc., com o restante dos operadores. Em relação a esses 4 que apresentavam grandes riscos, nós mostramos para o DPO interno dessa empresa, uma média empresa, que era um DPO interno, que já sabia de todos os processos da empresa, era da área de TI, né, já sabia de todos os riscos. Nós apresentamos e nós marcamos uma reunião com o Comitê de Privacidade com a diretoria. Chegou lá, a gente apresentou para a diretoria achou que eram fornecedores, operadores de grande relevância para a empresa e ficou a critério do Comitê de Privacidade, que envolve várias áreas da empresa, Comitê de Privacidade, junto ao DPO e a diretoria, fazer uma reunião e proceder com a análise do que seria feito com aqueles operadores. Então, o DPO, depois disso, fez uma análise profunda sobre cada operador, fazendo a comparação de qual era realmente importante, que não podia abrir mão, que não achava em outro lugar, que tinha muitos benefícios e quais não, e levou para a diretoria e eles aprovaram. Então, ficou um papel bem bacana, diferenciando. Mas tudo isso porque realmente a diretoria estava engajada, tudo isso porque o DPO estava ligado, estava atento
ao papel dele, ao que precisava ser feito, e também o comitê que auxiliou ele e nos auxiliou também. Sim, mais um detalhe, viu, Bárbara? Isso leva seriedade para a visão mercadológica, porque o fornecedor vai dizer o seguinte: pô, eu tô fora porque a empresa é séria, ela quer uma coisa séria. É essa a imagem que a empresa leva para fora e que eu corroboro quando o Dante diz que vai demorar algum tempo ainda, mas estas empresas que conduzem o processo dessa forma vão trazer respeito ao mercado e vão fazer com que as empresas satélites, né, os satélites, as empresas fornecedoras, se enquadrem no processo. Qual foi o meu ponto de questão quando eu fiz a avaliação desses quatro operadores? Eu fiz as minhas ponderações, mas eu não podia chegar para a alta direção e falar: ei, quebra contrato com esses 4 operadores aqui, porque eu não sei o impacto que esses 4 operadores podem trazer para o negócio. Como que eu quebro um ciclo daquela empresa, um pé daquela empresa? Então, eu não podia fazer isso. Então, por isso que eu levei para o comitê, junto à análise do DPO e da direção, porque eles, como interno da empresa, no dia a dia da empresa, possam analisar. Porque se eles estão interno ali, eles sabem melhor o dia a dia da empresa do que eu que sou mais externa. do que ninguém, eles conhecem a cultura da empresa. Então, não é só a LGPD está muito ligada com o negócio. E é disso que eu não abro mão. Porque só vai existir LGPD se o negócio estiver vigorando, gente, se o negócio estiver funcionando. A LGPD, ela trabalha, inclusive, com a continuidade do negócio. Porque cada vez que a gente torna um pouco mais robusto, e se a gente olhar para a questão da história, quando a CLT entrou no mundo corporativo, né, que as pessoas tiveram que se adequar à CLT, as empresas falaram todas que iam quebrar. E hoje não é essa a realidade. A gente até tem uma CLT muito robusta, né, com muita assistência. Mas a gente precisa de cada vez mais tornar as empresas muito mais robustas. Elas têm que ter musculatura para vencer, não só as questões do negócio, mas que a organização dela funcione. Que aquela empresa que hoje está vivendo um risco, às vezes qualquer coisa que acontecer, ela vai quebrar mesmo. Então, é porque o cara não tratou direito, ele não cuidou do caixa, ele não teve a educação financeira, ele colocou o dinheiro no bolso que era para ficar lá no caixa. Então, até nisso, a LGPD provavelmente vai fazer, porque a gente vai fazer gestão de informação. Então, até nessa condição, a gente vai estar lidando. Essa condição que a gente está falando, e aí eu acho que foi a Maria Lúcia que colocou isso, que o DPO precisa de pedir ajuda. Na realidade, eu acho que a gente tem que profissionalizar. Se a gente já transformou alguém em DPO, ele não tem que pedir ajuda. Ele tem que chamar a responsabilidade e colocar isso de uma forma sem ser pedir ajuda. Porque toda vez que a gente pede ajuda, a gente deixa de ser um pouco profissional. Então, o que tem que acontecer? Se alguém me deu, pode ser que alguém vai lá e vai falar o seguinte: olha, amigo, você está achando que você está mandando muito, vou te tirar daqui. Está tudo certo. Mas se deu autoridade, a gente tem que ir no limite, sem ter um problema. Então, quando a gente faz a caricatura, é uma coisa. Quando a gente está na realidade, é a política da boa convivência. Mas a gente tem que entender que, com respeito, com todas as regras, a gente vai ter que virar e falar o seguinte: tem coisa que precisa ser feita. E aí, isso eu pratico, isso na Indica, que é o meu negócio. Quando eu chego num cliente e tem um problema, eu deixo de ter um problema meu e entrego o problema para o cliente. Viro para ele e falo assim: olha, você precisa de resolver isso daqui. Ó. A partir de agora, eu te notifiquei e aí você agora é o responsável. Até você tomar a atitude de deixar fazer, que quem vai fazer provavelmente ou sou eu ou outra pessoa da equipe. Mas se você não mandar fazer, na hora que der um problema, não adianta gritar, porque eu te notifiquei. Então, essa hora, ela passa a ser impositiva. Eu você vira e fala assim: olha, se a gente não fizer isso, pode ser que vai pegar o fogo aqui, e na hora de pegar fogo, a única coisa que a gente vai fazer é sair correndo, porque ninguém quer morrer queimado. Então, não tem salvação. Esse jeito de articular, a gente vai ter que também aprender, tá certo? Eu estou encerrando a minha participação, porque já são 9h58, então já estou agradecendo todo mundo e continua aberta aí. E a sala, mesmo depois de 10 horas, embora eu vou desligar a gravação,
e queria que todo mundo já desse um ok aí para que a gente pudesse estar compartilhando. Positivo. Então, porque 9h59, hoje eu estou bem no meu limite aqui. Então, estou agradecendo e vou encerrar a gravação aqui, tá, gente? Ok. Pode ser? Pode ser. E estou feliz com primeiro, com a